A seguir, assista ao programa Money Report, com assuntos que importam para você e para a sua empresa. PNC News. Informação que gera valor. Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Money Report TV aqui na BMC News. Hoje nós temos 3 convidados totalmente sintonizados com a nova economia, 2 de tecnologia, 1 do mercado de energia. Então vamos lá. Frederico Saliba, da Raizen Power, ele atua não só no mercado secundário de energia, mas também em energia e recarga de carros elétricos. Eletromobilidade, energia renovável, atendimento ao consumidor final de energia elétrica. Temos também o Emerson Lima, que é da Salter, que é uma empresa de tecnologia que atua em vários segmentos, que seriam quais? Conta pra gente. Salter é hoje uma empresa especializada em transformação digital. A gente atua com tecnologias de nuvem, tecnologias de inteligência artificial, engenharia de dados e engenharia de software. E temos também o Alisson Santos, que é dessa área de tecnologia também, a Digitale, que também atua com inteligência artificial, robótica, mas em outros segmentos como... Sim, nós somos multissegmento, multissetor, foco em inteligência artificial e automação para substituir o trabalho manual, aquilo que é repetitivo do humano. Bom, como vocês viram então, vai ser uma conversa muito mais voltada para o que nós viveremos daqui a pouco, o futuro próximo. Afinal de contas, tudo vai mudar dentro da tecnologia e também dentro da energia, né? E começando pelo Saliba. Meu caro, conta pra gente como é que vocês estão se preparando para essa transformação energética, porque uma parte grande do grupo Raizen é voltado, evidentemente, para a venda de combustíveis fósseis, de álcool também, mas a tua área é uma que está enxergando justamente o que vem por aí. É um conceito de transição energética, na utilização de todos os instrumentos que o Brasil tem, com tanto recursos naturais, seja ele solar, seja a própria cana-de-açúcar, que é um patrimônio nacional, é a utilização e o reconhecimento que o mundo muda. Ele hoje passa por um processo de eletrificação significativo, dados os custos decrescentes de geração de energia renovável, principalmente solar. E dentro desse contexto, a gente vê o Brasil como uma potência de crescimento que, com o uso da energia renovável, no contexto da eletrificação das cidades, da mobilidade, mas também a eletrificação industrial, uma oportunidade até de crescimento econômico, através de, como eu acho que o Emerson e o Alisson vão falar, em relação a como a energia se conecta com a tecnologia. Acho que tem uma convergência enorme aí nesse contexto. Agora vem cá, essa área de energias renováveis, novas fontes de energia, a impressão que eu tenho é que não é como no passado nós tivemos uma guerra entre VHS e Betamax. A impressão que eu tenho é que são várias tecnologias que podem ser utilizadas simultaneamente, é isso? Exatamente isso. No caso do Brasil, que é um caso único, onde a gente poderia usar não somente a eletricidade na sua potência solar, mas também o uso da cana-de-açúcar. Então, o veículo híbrido, plug-in, onde você pode atingir já a autonomia necessária, dado a necessidade da construção até da infraestrutura do carro elétrico, com o carro elétrico, que se beneficia da conexão com a energia solar. Então, dentro desse contexto, eu vejo cada país com a sua solução. E no caso brasileiro, um caso sui generis, um caso diferente, um caso que eu acho que a gente pode... A gente tem a melhor matriz do mundo. Melhor matriz do mundo. Hoje o Brasil já 88% do Brasil ele é renovável, por causa das nossas hidrelétricas. Um outro patrimônio nacional. Os nossos rios utilizados para a disponibilização de energia renovável. Então, dentro desse contexto, o Brasil já nasce com uma vantagem competitiva. E aí eu acho que vem a tecnologia, que dentro desse contexto acelera essa potência. Isso que a gente está falando da questão da energia, que tem várias
formas de utilização, isso tem a ver também com a inteligência artificial? Não vai haver uma matriz só, né? Você acha isso, Emerson? A gente vai ter vários modelos? O que a gente está tendo do ponto de vista de inteligência artificial, sobretudo, é o alto consumo de energia pelos data centers atuais. A gente tem um dado, por exemplo, que nos Estados Unidos a matriz energética, a própria capacidade de geração de energia é saturada. Já não se consegue mais construir data center nos Estados Unidos porque não tem energia suficiente. Um país altamente industrializado, com muitos data centers. E para a gente ter uma ideia, um rack, que é um armário onde vão servidores, hoje para inteligência artificial utiliza 10 vezes mais energia do que um rack para servidores comuns. Então isso quer dizer que no mesmo espaço a gente está precisando de muito mais energia para processar os dados que a gente tem hoje em dia. Então isso está tendo uma corrida energética e o Brasil, por exemplo, tem uma grande oportunidade aí de ser um país bastante atrativo para esses investimentos, né? Então a gente tem uma capacidade gigante para ter boa parte da inteligência artificial do mundo sendo executada a partir do solo brasileiro, porque a gente tem capacidade energética. Se a gente olhar só aqui em São Paulo, para dar um pequeno exemplo, a gente tem a cidade de São Bernardo do Campo, que saíram as indústrias automobilísticas, tem uma capacidade de energia fantástica na cidade que não está sendo ocupada. Então a gente pode transformar aquelas fábricas que eram de automóveis, por exemplo, em data center. E com sobreoferta de energia. O Brasil possui hoje sobreoferta de energia. A gente produz mais do que... a gente produz mais energia, tem uns momentos de gargalo, obviamente, né, dada a questão pluviométrica, mas de forma, no longo prazo, quando você olha a capacidade de energia já instalada no Brasil, existe sobreoferta. Então veja a oportunidade de trazer demanda do mundo em AI, utilizando a sobreoferta de energia. Incrível. Então aquela frase lá que se falava em estocar vento se transformou em verdadeira? Pois é, de uma forma a tecnologia muda e faz o que talvez não fosse verdade virar verdade, né? A gente tem os países nórdicos, né, fazendo hidrogênio offshore e hoje trazendo para o continente. Alisson, quando a gente fala em tecnologia de inteligência artificial, hoje tem vários grandes players, tem nos Estados Unidos, na China, na Europa. Isso significa que a gente vai conviver com vários tipos de inteligência artificial ou um modelo pode prevalecer sobre o outro? Um ponto interessante, Aloysio, e primeiramente é um prazer estar aqui. Tenho um respeito, uma admiração muito grande por vocês e anos que nós nos conhecemos, mas dois pontos muito interessantes do aspecto tecnológico e também do aspecto de profundidade, né? Então, do aspecto de profundidade, hoje, após, na verdade, novembro de 2023, o Vale do Silício ele falava só de um tema. Dezembro de 2023, o Vale do Silício começou a falar só de AI, né? Tudo passou a ser chamado de AI, né? E a nossa missão, né, a Digitalia, é levar, né, pegar um pouco desse assunto, né, esse tema complexo de diversos pontos de tecnologia, parceiros, players, soluções, e simplificar para quem compra, simplificar para quem consome, né? Então, de profundidade, nem tudo é AI, nem tudo é inteligência artificial, vai até um ponto, né? É possível ganhar muita eficiência no ambiente corporativo, não necessariamente aplicando o conceito de AI, né? Automação, por exemplo, dá para avançar bastante. Quando fala de AI, e aí assim, você coloca um componente acelerador nisso, e quando, respondendo a tua pergunta agora mais diretamente, sim, terão players distintos, né, de diversas formas e diversas aplicabilidades. E um ponto interessante que eu até comentei antes com vocês, nós estávamos no Vale do Silício, conversando com um importante CEO de um ecossistema de robótica, e ele falava duas coisas, né, que daqui pode surgir diversos temas, mas ele falava que há dois pontos de disrupção pode acontecer, que é a questão da máquina, né, que hoje ainda não tem uma máquina que performa tanto quanto o cérebro humano, mas isso está na iminência de acontecer, né? Digamos que mais alguns meses tem uma lata, um hardware que consegue processar mais do que o cérebro humano. E do outro lado, ele diz que não tem hoje um algoritmo que efetivamente toma decisão sozinho, né? Mas isso também está na iminência de acontecer, com 20 mil linhas de código, de 2 a 4 semanas, isso pode ser que aconteça com algum desenvolvedor fazendo esse código, né?
Mas vejam só, com esses 2 pontos de disrupção, o ponto dele foi o seguinte: o que pode acontecer, ele é um pouco mais radical, né? O que pode acontecer a partir do momento que a gente tem uma máquina que pensa melhor, tem mais capacidade de processamento do que nós, e uma inteligência artificial que efetivamente tem uma vontade própria, né? E ele questiona o que pode acontecer conosco, a coexistência do humano com a AI, né, com a IA, daqui entre 2 e 5 anos. Né? Tudo é possível, né? A gente precisa coexistir com isso. Mas, não querendo me estender na resposta, mas nós criamos ao longo de 4 décadas, foram imputados no mercado diversas soluções de tecnologia. E agora, mais do que nunca, está sendo derrubado dentro das companhias, das corporações, um volume altíssimo de tecnologia. E nosso papel é auxiliar a tomada de decisão como utilizar melhor esses componentes, porque os componentes eles nascem, mas ao mesmo tempo, paralelo a isso, o que aconteceu até esse momento acrescentou muito volume de humano, de gente, para poder integrar as distintas soluções de tecnologia, pacote, software, mas agora acontece um movimento diferente. Vem uma onda agora com inteligência artificial justamente para reduzir essa dependência humana, proporcionando essa capacidade de trabalho humano para suportar a integração desse monte de tecnologia. Agora vem a inteligência artificial, robotização, na contramão desse movimento, para justamente não depender tanto do humano. Então, as possibilidades são variadas, não apenas do aspecto de tecnologia, mas de profundidade e também multimercado. Eu vou levar essa discussão agora para o Saliba, e aproveitando que você é o único que não está totalmente enfurnado na área tecnológica, mas vamos pegar esse gancho aqui do Alisson. Você vai ter uma inteligência artificial capaz de pensar por conta própria e, portanto, tomar decisões. Então, minha pergunta para você é o seguinte: uma lógica total pode gerar uma decisão errada? Uma lógica total pode gerar uma decisão errada? Não vejo. No seguinte sentido, se você pensa num sistema, eu vou puxar um pouco para a energia até para descrever a oportunidade, mas se você pensa num sistema que pega todas as informações para resolver um problema, qualquer que seja ele, e ele usa processamento que seja talvez mais veloz que o cérebro humano, você consegue dessa forma otimizar, né, um sistema. Então vamos falar, por exemplo, de o tráfego urbano. São pessoas aqui dirigindo, vocês tomam essa decisão de mudar de faixa, não muda de faixa, respeita ou não respeita o sinal, ou você para ou não para na placa de pare e assim por diante. Se você leva o AI para criar cidades inteligentes na mobilidade, você faz com que a cidade seja muito mais eficiente. Então, eu vejo que o uso de AI, por que eu falo das cidades inteligentes, por que eu estou falando desse tema específico? Porque a eletrificação da mobilidade, né, seja para o motorista de aplicativo, seja para o transporte coletivo, ele gera já esse benefício usando a tecnologia. E olha que eu sou uma pessoa de energia, não sou uma pessoa de tecnologia, mas eu vejo mesmo as duas, uma confluência de fatores de 2 setores importantíssimos, né? Neste caso específico, das que eu chamo de cidades inteligentes, anéis de conversa entre veículos para fazer com que a solução de um problema, né, que é o desgargalo do tráfego urbano, seja feito por máquinas. Então tem benefício, eu não sei o que vocês acham, sempre na medida do possível. A gente nunca solta uma solução, uma nova implementação a 100% a reboque e dependência da inteligência artificial. Né? Claro que ela gera performance, reduz a dependência do humano. O humano vai fazer um trabalho mais nobre. Né? Tem um presidente de um grande grupo financeiro, ele fala uma frase muito simples, o Sérgio Broto, mas é uma realidade. Né? O analista vai analisar. Né? Até hoje o analista não analisou, ele fez trabalho manual. Mas quando você coloca nos braços, nas mãos da inteligência artificial, você deixa um pouco do humano fazendo esse trabalho de curadoria, de acompanhamento. Então ela mitiga um pouco desse ponto de
que será que o algoritmo faz 100% errado? Então tem alguns gatilhos de controle, né? Mas o interessante é o avanço do mercado, né? A gente está falando agora de inteligência artificial, de novembro de 23 para cá que isso daí viralizou, mas, por exemplo, na IBM, foram 15 anos de IBM, a gente já via muito e fala muito de inteligência artificial e com Watson e tudo mais, isso, a gente viveu muito isso, né? E agora com a Digitale, mas é interessante que nos últimos tempos as nossas soluções, o que elas conseguiram? Elas, num primeiro estágio, assumiram essa questão do algoritmo, o trabalho manual, abraçou isso que o humano faz, né? E nós juntos, né, nós provedores de tecnologia e os clientes que consomem, descobriram um novo caminho, que não só a parte de automação, a parte do exercício repetitivo, mas também uma nova camada aqui, que é pedir para a automação que o humano faria, isso também foi delegado à inteligência artificial. Então hoje nós temos operações que o humano não pede mais a automação, ao robô. Quem pede agora é a inteligência artificial. E o humano simplesmente dispara via chat um pedido simples. Então, o que isso faz também com que você troque a senioridade do time que consome aquele parque de tecnologia. Isso está diretamente ligado também na redução do impacto de turnover, da dependência de pessoas mais sêniores. Então, você consegue colocar pessoas não tão sênior naquela posição, porque ela só pede, tem uma camada intermediária da inteligência artificial consumindo aquela máquina toda de robotização, e efetivamente quem trabalha é o robô, né? Então, tem os gatilhos também para conseguir contornar essa dependência e o possível impacto da 100% gestão da automação. Acho que uma questão importante na sua pergunta, Luiz, ela é bastante importante para o cenário que a gente vive hoje, porque, assim como você começou, e o Alisson estava comentando, a gente hoje não tem uma IA que aprende sozinha e que faz as coisas por ela mesma. Quem programa, quem cria as lógicas hoje são os humanos. Então, acho que a melhor resposta é quem está criando essas lógicas, né? Porque a gente imputa uma lógica e, não raramente, a gente tem diversos casos, existem questões importantes hoje sendo discutidas no mundo do ponto de vista de bias, de vieses que são colocados dentro desses algoritmos, que não necessariamente eles vão ser isentos, porque ele foi programado por uma pessoa que tinha crenças, que tinha vieses, que tinha bias. Então, eu acho que hoje tem uma discussão em termos da ética, que eu acho que é um ponto que você coloca importante hoje, da inteligência artificial, que não é porque está sendo processado por uma máquina que é isonômico, que é sem vieses. Então, tem uma discussão importante hoje existem marcos regulatórios no mundo todo sendo discutidos em torno disso para que a gente homologue ou não esses algoritmos, e sobretudo por quem eles estão sendo construídos. Vamos então aproveitar para discutir como é que vai ser conforme a inteligência artificial for escrevendo os seus algoritmos e com o tempo for se distanciando desses vieses humanos do início. Isso vai provocar, digamos, um algoritmo mais puro, mais livre das imperfeições humanas, dos julgamentos humanos? Acho que a gente tem desafio porque a base é enviesada hoje, né? A gente tem uns casos, por exemplo, que algum tempo atrás a Microsoft colocou um robô dela para responder no Twitter, ou em um fórum específico, me desculpe, eu não lembro o nome. E esse robô, um pessoal, por brincadeira, começou a alimentar esse robô com conteúdo nazista, por exemplo. E em 24 horas a Microsoft teve que tirar essa inteligência do ar porque ela estava respondendo como nazista. Então, acho que é tudo como a gente treina e quem treina. Eu acho que uma das soluções possíveis é a gente ter times cada vez mais diversos e realidades diversas. A gente tem o caso clássico das polícias dos Estados Unidos que estavam usando inteligência artificial para reconhecer possíveis criminosos, que também foi tirado do ar porque a base era enviesada e isso gerava questões enviesadas. Então, acho que a gente tem um trabalho quase que de curadoria do que já existe de acervo digital, né? Porque essa inteligência ela consome de um acervo digital antes de que ela possa começar a tomar decisões a partir desse acervo, porque o acervo é enviesado, né? Tudo que a gente digitalizou e colocou lá
de algum modo tem viés. A gente tem alguns casos para isso. E esse tema, se a gente tira um pouco do contexto técnico e leva um pouco mais para o contexto de negócio, é um pouco que é incerto saber o que vai acontecer, Luiz, né? A gente vê o início da nossa conversa, eu citei o Alex, que é um CEO de um importante grupo de robótica ali em São Francisco, no Vale do Silício, né? Ele diz que a partir do momento que tiver esse algoritmo de 20 mil linhas, né, que poderá fazer com que a IA tenha vontade própria, essa é a afirmação, alguma coisa melhor ou mais acelerada do que hoje nós fazemos, né, humano, ela consegue produzir, ela consegue fazer a surpresa. Mas quando a gente leva para o ambiente de negócio, não apenas só do técnico, muitas aplicações, muito trabalho em conjunto, né, que nós, provedores de tecnologia, inteligência artificial, robotização, em conjunto com o mercado, nós iniciamos, né, a gente vai se surpreendendo, porque do lado de lá tem um aprendizado, nós aprendemos com o negócio, né, aprendemos com a Raizen, o que a Raizen faz do lado de lá, do aspecto de business, e também colocamos a nossa contribuição do aspecto tecnologia. Isso nasce uma coisa nova, surpreendente, né? Por exemplo, nós temos parceiros, clientes, né, que começaram a consumir essa jornada de inteligência artificial e robotização, que eles chegaram a um ponto que descobriram um portfólio novo para o mercado, né? Então, juntos nós aportamos inteligência artificial, robotização, para reduzir a dependência do trabalho humano, repetitivo, aquilo que é desgastante, aquilo que não agrega para a companhia, mas em conjunto com essa jornada foi descoberto que existe um portfólio de serviços, uma forma de ir ao mercado nova, gerar uma receita nova, que nunca foi pensado, nunca foi tocado, que essas empresas estão se reinventando, descobrindo a próxima etapa, o próximo ciclo da companhia, porque teve um acelerar de uma jornada de transformação digital com robotização e inteligência artificial. Agora, quando vem um componente de performance, de IA, que não é só limitado à criatividade humana, tudo pode acontecer. Na sua empresa, por exemplo, o que vocês estão utilizando em termos de inteligência artificial? No caso da Raizen Power, a inteligência artificial tem ajudado na redução do que a gente chama de riscos de cauda, né? Em energia elétrica, as variáveis de meteorologia, por exemplo, né? De temperatura ou chuvas são extremamente relevantes porque a energia elétrica ela varia em relação, né, a esses elementos. Então, quando você utiliza a inteligência artificial para organizar dados e aumentar certezas em relação ao que pode acontecer daqui a 4 semanas, daqui a um mês, no ano que vem, quais são os impactos dos fenômenos globais em relação à meteorologia, ao clima e também aos fenômenos locais, utilizando a inteligência artificial, você consegue otimizar através de modulações e estatísticas, né, para que você possa ter mais previsibilidade até em investimentos, né? Então, esse é um ponto. Se você olhar na Raizen como um todo, que é a maior... A Raizen tem hoje... temos quase 1 milhão de hectares, né, de cana plantada no Brasil. Então, a utilização de inteligência artificial, de saber aonde nós temos que acompanhar o plantio, né, para evitar, por exemplo, degradação de solo, né, e utilizando esses sistemas, a Raizen já faz isso hoje, né? E vamos além, a gente utiliza hoje até drones, né, para garantir que a gente possa cobrir de uma forma mais inteligente um amplo espaço de terra. Então, assim, a inteligência artificial como usuário, né, do trabalho, né, que o Alisson faz, que o Emerson faz, é absolutamente maravilhoso. Não tem volta. Nesse momento que a gente teve várias queimadas aí no Brasil inteiro, a inteligência artificial também ajudou nesse processo? Dentro do contexto de garantia de impedir e para onde levar equipes, por exemplo, para você garantir com que o movimento do vento, por exemplo, né, que alastra o fogo, ele seja impedido de uma forma mais eficaz, com certeza. São sistemas que nós usamos. A Raizen, ela é uma usuária. Ela utiliza empresas, né, para que ela possa ser mais eficiente. Agora, veja dentro
do caso da Raizen, né? Já fizemos um projeto há muitos anos, isso, mais de 10 anos, que faz o mapeamento do solo, identifica o que tem dentro daquele solo, a composição, né? E quando é feito ali a fertilização daquele solo, já tem o mapa daquele solo e despeja exatamente a combinação necessária para que não agrida nem mais e nem também falte do aspecto de fertilização daquele solo. Tudo mapeado, geolocalizado. Então, assim, usando citando esse segmento, né? Mas quando a gente olha para a inteligência artificial proporcionando, por exemplo, o mapa de solo e exatamente naquele metro quadrado quanto que derruba de fertilizante para que não falte e nem comprometa aquela plantação, quando a gente olha também para a saúde, né? Como que um gestor hoje faz o controle ou a melhoria da saúde, do custo assistencial ou da despesa administrativa sem inteligência artificial e robotização, né? Como que as empresas no setor financeiro elas conseguem se tornar performáticas e cada vez mais ágeis sem inteligência artificial e robotização, né? Logística, como que se torna mais performático a parte de logística se não utilizar dessas ferramentas. Então, assim, é quase que um suicídio hoje não considerar que inteligência artificial, robotização, não estou considerando a tecnologia que isso a gente tinha, né, de commodity que vinha a reboque, né? O Marco, né, ele tem um comentário muito interessante, que o Brasil pensa muito em tecnologia como hardware, como máquina, né? A gente ainda não abriu os olhos do aspecto de o Brasil enquanto governo, eu digo, né? Olhando para nós como a tecnologia como serviço, né? A gente está tocando num ponto ainda mais específico, falar de inteligência artificial e robotização, né? Mas o importante, e o que a gente tem que fomentar, e a gente provoca isso, né? Nós, Digitale, e também como parceiro estratégico da IBM, né? A gente fomenta isso, que facilite a visão de quem toma a decisão do lado de lá. Porque do lado de lá tem que produzir o quê? Saúde, tem que produzir logística, produzir energia. Essa é a preocupação de quem consome tecnologia. E do nosso lado é facilitar esse entendimento. E uma coisa que a gente fala bastante, Aloysio, que é assim, utilizar o que existe, trazer algo de novo, pontual e criar o disruptivo, né? Não dá mais tempo para refazer tudo, mudar a fundação, né? Então traz sim um ponto de mudança, um algoritmo, uma IA, um robô, uma tecnologia pontual e faz o disruptivo. Ajuda no mapeamento de uma queimada, numa revisão de estratégia para evitar isso da próxima vez, uma visão de causa e análise do problema, ou de uma mira de um próximo estágio de uma companhia, né? Então, cada vez mais está sendo derrubado, como nós dissemos, né? Possibilidades de pontos de tecnologia, de soluções, mas está faltando, há uma carência ou há uma oportunidade, né? Como a gente pode enxergar, quem ajuda as companhias a tomarem decisão do aspecto de estratégia de tecnologia, inteligência artificial e robotização? Esse é um ponto super importante, até porque quando a gente pensa na inteligência artificial, até agora a gente estava muito mais focado na questão do banco de dados e do que o apoio à decisão com fatores, digamos, do presente, né? Muitas vezes o humano não consegue olhar todos os aspectos de uma determinada questão, e daí o Emerson ia contar um caso interessantíssimo. Eu acho que obviamente tem casos bastante importantes, a gente mostrando quando que a gente junta esse conhecimento adquirido, mais a capacidade de processamento com inteligência artificial, e que o poder computacional atual nos concede, a gente pode dar saltos importantes em todos os setores. A gente tem um caso bacana da NBA, por exemplo, que você tinha eles precisavam melhorar o processo de recrutamento de atletas, né? Então, descobrir novos talentos. Você tinha o processo convencional, que eram os olheiros, olhando garotos ao redor do mundo e, de modo geral, assim, a cada 100 garotos que eles recrutavam, davam certo 1. E a partir do algoritmo de inteligência artificial, a cada 100 garotos passaram a dar certo 3, às vezes 4. Então, se você olha em percentual, por exemplo, ele saiu lá de 0,5 para 1,5. Quer dizer, a inteligência artificial está acertando só 1,5%.
mas já é 3 vezes mais do que um humano acertava. Às vezes a gente fica procurando ganhos, por exemplo, eu preciso ter 90%, preciso de computador. Quando você vai olhar como humano, acerta muito menos. Então, a gente olhar mais para esse ganho relativo que a gente tem do que especificamente para um número. E tem inúmeros casos desses, a gente mesmo trabalha com clientes, por exemplo, quando você vai olhar para a previsão de demanda, né, na indústria é muito comum você olhar para o que você está vendendo, o que você precisa produzir. Isso é um grande desafio. E hoje é um problema relativamente simples de resolver, hoje com inteligência artificial, seja com, às vezes nem é inteligência artificial, que a gente chama de machine learning, que é um estágio anterior a isso, que é um aprendizado de máquina mesmo. É uma tecnologia, eu diria que mais ou menos convencionada hoje, relativamente simples de implementar, que basta que as empresas implementem e tenham um ganho de eficiência absurdo. E aí une exatamente esse conhecimento adquirido a partir de uma série de processos que estão dados, às vezes de livros que foram escrevidos sobre administração em 1940, que a gente consegue aplicar esses conceitos hoje. Agora eu queria jogar para vocês aqui uma discussão que pode ser bastante interessante, que é o seguinte: no caso do nosso cérebro, existem testes de QI que vão verificar se a pessoa é inteligente ou não. Então, você faz aqueles testes geralmente com imagem, e aí a pessoa vai, o gabarito vai dizer se você tem 98, 110, 140, enfim. Existe como fazer uma medição de inteligência artificial ou é simplesmente uma programação? Eu acho que é até mais simples hoje em dia, né? Você tem testes simples mesmo. Hoje tem um caso clássico, por exemplo, a Google, quando lançou sua inteligência artificial, as pessoas começaram a fazer perguntas para o algoritmo da Google, para o algoritmo da OpenAI, e o algoritmo da Google errou algumas dessas perguntas e a ação da Google despencou 10, 15% em um dia, por exemplo. Então é relativamente simples inferir sobre essas inteligências a partir de testes práticos. A gente viu agora, esse final de semana, que uma das inteligências artificiais gabaritou um teste do ITA, por exemplo. Então você consegue testando isso. Obviamente, quando você vai para aplicações específicas, por exemplo, você tem algoritmos que respondem muito melhor a uma previsão de tempo. Você tem outros algoritmos que são mais especializados em controle de tráfego ou em saúde. Quando a gente está falando de saúde hoje, por exemplo, você tem algoritmos muito específicos que vão saber muito sobre câncer, que vão saber muito sobre exames genéticos, mas que não vão saber nada sobre a prova do ITA, por exemplo. Então, acho que essa ideia de ter uma inteligência como um cérebro humano que sabe de tudo, a gente está um pouco distante. É cada vez mais especializado e o algoritmo está mais sobre a capacidade dele aprender e correlacionar informações do que... Alisson, você que teve muito tempo na IBM, né? Você, bom, o Emerson também, mas você acho que ficou mais tempo, um pouquinho. 15 anos. 15 anos. Você pegou, acho que talvez, o início da fase do Watson e tal. Eu queria saber o seguinte: quando você faz uma inteligência artificial voltada para a saúde, qual é o mix de médicos, pesquisadores científicos e programadores envolvidos no projeto? É só programação ou esse programador ele tem que interagir com um profissional de medicina? Hoje até vai um pouco mais do que isso, né? É um time multidisciplinar. Então, a gente precisa entender um pouco do ecossistema da saúde. Aí a saúde ou é uma operadora, ou é um hospital, ou é uma clínica. Isso muda radicalmente a conversa, né? Então, se a gente está falando de hospital, a gente precisa mirar uma equipe, um time multidisciplinar, para que foque em melhora de custo assistencial, né? E que a gente tem feito, né, performado no mercado em determinadas áreas, né, e pontos, uma redução de 20% a 50% daquele custo daquela área que aquilo gera, né, envelopa um custo assistencial que hoje é a maior dor, né, de hospital, por exemplo, de uma operadora que tenha hospital, ou de um time, né, de frente de atendimento, que aí é outro perfil, para poder conversar com o público e fazer os atendimentos diversos. Aí estamos falando de uma IA que converse, ou uma IA generativa que você joga aquele conteúdo e ela consiga, do outro lado,
colocar aquelas informações estruturadas de uma forma mais fácil de ver, né? O próprio Watson, nós somos referência no mercado de implementação de Watson, aí é uma aplicação mais transacional, né? Então você tem um back-office todo de robôs e através do Watson é possível que você chame esses robôs, esses processos que um dia foi do humano, não é mais, agora é um grupo de robôs que trabalha, né? Ou até mesmo do preditivo, né? Nossas soluções para colocar a parte de predição para que a área de saúde, que é o ponto que você citou, quem que eu trago para dentro do meu portfólio de clientes, né? Eu consigo medir dentro por exemplo, da Raizen, como que está a saúde dessa carteira de clientes, né? Eu faço um preditivo ali em cima dos dados que eu tenho daquele grupo de pessoas e avalio o que eu estou trazendo para cá. Então, em resposta ao teu ponto, Aloysio, sim, a gente precisa entender não só de saúde, mas também da tecnologia e em especial do negócio, né? Para onde que o negócio, qual que é a estratégia do negócio e dar um suporte, né? Por exemplo, ele precisa tomar a decisão com relação ao ecossistema da companhia, presidente da Raizen, né? Se ele for parar para consumir toda a informação tecnológica disponível e tomar decisão no nível médio ou mais técnico, a equipe, né? Não tem como. Então, a importância hoje é que essas consultorias, né, consigam levar esse time multidisciplinar, né? E quando o aspecto é tecnologia, existe também um ponto radical, né? Você quer mudar tudo, quer colocar a tua tecnologia, a nova tecnologia. Então, o importante é dosar também. Então, ter um grupo especialista em portfólio também, um grupo que consiga também dosar a questão de oferta, né? A questão de o que é performático, custo-benefício, né? Trocar a fundação de um prédio, depois que você trocou a estrutura, a fundação, por mais que fosse possível, quando você inaugura a obra, ela é a mesma, não mudou nada a fachada, a empresa sofreu, teve sangue, teve dor, né? Muitas das vezes você troca apenas a interface de usabilidade, né? E isso vai de um grupo multidisciplinar, né? Também faz parte desse grupo entender a estratégia da companhia para onde ela vai, e aí o resultado ele tem menos dor, ele é mais performático, mais eficiente. A palavra desse momento que nós estamos vivendo, ela chama-se eficiência, né? Essa é a palavra. O que a gente consegue fazer, o que nós precisamos fazer para que leve eficiência para as companhias? Eficiência para a redução de custo operacional, de custos diversos, eficiência para a redução de dependência de pessoas, risco trabalhista, o cenário que estamos vivendo cada vez mais aumentando, é uma dor que nós convivemos. Então, quando a gente fala de robô, o robô não dorme, o robô não tira férias, o robô não acorda de manhã porque ele não dormiu a noite anterior. Então, tem todos esses pontos, né? Então, a questão é essa, né? É montar um time multidisciplinar, mas também focado em segmentos. Nunca só, né, vai descendo da questão tecnológica, mas também preocupado, sentar na cadeira de quem está consumindo essa tecnologia. Vamos mudar um pouco o assunto aí para esse último bloco do programa e começando aqui com o Saliba, como é que está esse mercado de automóvel elétrico, já que esse é um dos mercados que vocês estão atuando? A projeção de crescimento de veículos elétricos, ela é exponencial no mundo. Como eu havia mencionado inicialmente, talvez o Brasil tenha uma solução mais ampla, se você incorpora o uso do etanol, né, nos híbridos plug-ins. Mas, de toda forma, com etanol ou não etanol, a palavra plug-in é que fica, né? Existe hoje uma redução significativa nos custos, seja do carro elétrico ou seja da própria bateria, né? E um aumento até da própria eficiência. O Emerson estava dizendo agora, na nossa conversa no intervalo, que o brasileiro médio ele usa o carro por 35 quilômetros, né, Emerson, né, por dia. Então, dentro desse contexto, se você olhar em termos de autonomia, né, você consegue, em relação àquele que usa o carro próprio, gerenciar hoje um carro elétrico de uma forma viável. Agora, se você expande esse conceito do uso do carro elétrico para o motorista de aplicativo, né, ou até mesmo o B2B, a frota,
Aí dentro desse contexto você precisa de fazer um trabalho de crescimento da infraestrutura à medida que a demanda do uso do veículo elétrico aumenta. Então, no caso da Raizen Power, a gente participa deste crescimento fazendo investimentos em recarga. Hoje nós chegaremos no final do ano com quase 1.000 pontos de recarga no Brasil, um investimento não apenas em relação à infraestrutura, mas também em auxiliar o consumidor a ter opção. Ele pode ter a opção do carro convencional, que nós chamamos de carro térmico, ou do carro elétrico. Temos a maior rede, a segunda maior rede de combustíveis do Brasil, com a marca Shell, e a gente amplia com o Shell Recharge esse atendimento ao cliente de carro elétrico. Já fizemos, desde a nossa incepção na Raizen Power, na mobilidade elétrica, mais de 150 mil carregamentos, e temos hoje quase 60% dos motoristas de carro elétrico cadastrados no nosso aplicativo. Então, assim, eu acho que a questão da mobilidade elétrica chegou. Agora, como ela acontecerá vai depender da demanda e do interesse do consumidor. E a nossa função é garantir com que ele tenha opção. Se ele quiser ficar com um carro térmico e continuar, tudo bem. Se ele quiser fazer a migração para o elétrico, a viabilidade já existe. Então, assim, e o carro elétrico, para mim, eu acho que já é um dado. O que eu olho para frente é o carro autônomo. A gente falou um pouco de robótica aqui, mas se você pensar no conceito de carro autônomo, ele já é possível de ser avaliado dentro de um contexto de sociedade. E para mim o Brasil tem que entrar nesse jogo. Não sei o que vocês acham, né? São Francisco, o índice de acidente é baixíssimo, por exemplo, com o carro autônomo, né, que já roda já um bom tempo por lá, né? Muita segurança, obviamente que velocidade reduzida, né? Mas eu vou falar um pouco como aspecto de consumidor aí, né? Nesse caso de carro, né? É engraçado que Vale do Silício eu utilizo Tesla, né? Mas aqui no Brasil eu tenho segurança em ter um carro a combustão, né? Então aqui eu uso Porsche, no Vale do Silício eu uso Tesla, né? Então, mas obviamente que a partir do momento que nós nos sentirmos mais seguros, a gente começa a consumir mais Mas eu acho que tem alguns pontos, assim, Saliba. Eu sou usuário de carro elétrico, eu migrei de um plug-in, de um híbrido para um 100% elétrico nos últimos 2 anos. Felizmente, moro em casa, então isso tem a facilidade por eu ter o wallbox, né? Lá tem o carregador na minha casa. E você tem painel solar? Ainda não. Eu tenho a solução da Tesla. Imagine você na sua casa, com um veículo próprio e painel solar. Você vai carregar, você vai gerar sua própria energia. Que eu acho que é o caso dos motoristas de aplicativos. Né? Que eu acho que é o caso dos motoristas de aplicativo. Hoje, todo motorista de aplicativo em São Paulo, aqui, deveria ter um carro elétrico, né? Porque o custo por quilômetro rodado é infinitamente mais baixo. Eu acho que a gente vai, na minha visão e do que eu tenho visto de mundo, a gente vai eletrificar muito provavelmente primeiro a frota de caminhões e ônibus do que a frota de carro. Se a gente olhar essa última semana... O AI podia me ajudar a responder essa pergunta. Se a gente olhar... Cada semana eu mudo de ideia. Você vai primeiro, né? Mas eu acho que se a gente olhar... Saliba, bom, nas últimas semanas a gente está vivendo aqui em São Paulo, tá nos bairros mais, se não o mais metropolitano de São Paulo. São Paulo nas últimas semanas teve 3 dias seguidos como o pior ar do mundo. Né? A gente tem uma das maiores frotas de ônibus do mundo, por exemplo. Mesmo boa parte dela hoje já sendo abastecida com etanol, né? Sim. A gente tem, ou com biodiesel, na verdade. Com biodiesel, no caso de frota pesada. A gente tem, por exemplo, a possibilidade de... São Paulo já tem uma lei bastante importante para veículos leves dentro do centro expandido aqui do centro. Nada impede que esses veículos leves rodem, por exemplo, sejam eletrificados hoje, como é na China. Nada impede que a nossa frota de ônibus seja eletrificada. Então, a partir disso, o ganho, 27% do dióxido de carbono jogado na atmosfera vem da frota de automóveis, né, e de caminhões. Então, eu acho que essa eletrificação
para os veículos de carga e para o transporte passageiro, ela é de suma importância. Acho que ela traz muito mais benefícios, né? Quando a gente olha para a China, o grande esforço deles é nesse sentido. E acho que tem alguns mitos do carro elétrico, né? Eu, como usuário entusiasta também, tenho lido bastante, e a gente olha, uma bateria hoje dura 5.000 ciclos de carregamento. Se a gente está falando de 5.000 ciclos, um carro hoje que a gente já tem bateria chegando a 800 quilômetros de eficiência, a gente está falando de 1 milhão de quilômetros, mais de 1.200.000 quilômetros que vai durar uma bateria. Eu desafio alguém que tem algum carro a combustão com motor de 1 milhão de quilômetros. O problema talvez seja a demora na recarga, né? Eu acho que tem, mas hoje você tem a Raizen, por exemplo. Eu utilizo os carregadores da Raizen super rápidos, que você abastece uma bateria inteira em 40 minutos, quer dizer, uma parada para tomar um café, se você tiver em uma viagem que você faz a cada 400, 500 quilômetros, em 40 minutos, é menos do que o tempo de parada. Então, acho que tem uma questão também de informação e, obviamente, do custo hoje, que ainda está acima, né? O custo do carro elétrico vem baixando significativamente, mas acho que é mais uma questão de custo, informação e uma expansão dessa infraestrutura. No aplicativo, o custo já compensa. O Se motorista de tiver o TCO, aplicativo. né, o Total Cost of Ownership, ele já demonstra hoje, dado o custo baixo, né, e a eficiência do motor, né, ele já... E a falta de manutenção. Então, você tem, se você for adicionar São todos... 3.000 partes móveis a menos, né, em um carro elétrico. Então, para o motorista... Mais espaço interno. Mais espaço interno. Então, se você olhar a forma como a estrutura do carro elétrico e a forma como a gente tem energia... Luiz, você tem razão. Tem um elemento de gargalo que está... que talvez... E falta de educação da infraestrutura de carregamento. Hoje é possível já você, na região metropolitana de São Paulo, ser atendido tranquilamente. E até para viagens, né, quando você vai para as praias, né, do litoral. Já existe a infraestrutura. Né? Fora o elemento que você pode, mais uma vez, como no seu exemplo, ter o carregamento em casa. Em casa. Assim, você tem uma facilidade enorme em relação a... E por último, a escolha. Você poder, em algum momento, e esse é um pleito que eu faço até para o setor elétrico, garantir com que a abertura do setor elétrico aconteça de forma completa, onde 100% dos consumidores possam escolher o seu fornecedor de energia, é um pleito importante, né, para a sociedade brasileira, porque aí você com o seu carro elétrico, você vai usar o seu carro elétrico, mais o seu consumo residencial, escolher o seu fornecedor, que pode ser 100% renovável. Que acho que é agora, no final do ano, que começa, né? O Mercado Livre aberto para todo mundo, né? Hoje o Mercado Livre, você tem 1/3, mais ou menos, do consumo brasileiro, ele é atendido pelo Mercado Livre, e os outros 2/3 que nós chamamos de um mercado cativo. Né? E dentro desse contexto, e dentro de um projeto de lei que já existe, está sendo discutido no Congresso brasileiro, a parte normativa, é você fazer com que seja 100%. Então, que 70%, né, quase 90 milhões de unidades consumidoras, possam se integrar ao que hoje são apenas 80 mil. Olha a oportunidade. Saliba, última pergunta, porque a gente já está com o tempo estourado, que é uma curiosidade minha. Quanto custa para recarregar a bateria de um elétrico? R$80. R$80. Que é mais ou menos um tanque de um automóvel médio, assim. Se você, assim, existe um elemento do carregamento que eu diria doméstico, onde o custo é bem baixo, né? Você está utilizando a sua própria energia elétrica, às vezes até você está gerando no painel solar a sua própria, então o custo é zero, né? Até o carregamento de conveniência, onde você utiliza os espaços públicos para fazer o carregamento. Né? Então vamos pegar um cenário mediano, né, onde você, um carregamento total, que você nunca faz, você não vai chegar num lugar com 0% de bateria. Né? Mas vamos imaginar nesse cenário, eu acho que o Emerson mencionou, como entusiasta, obrigado, né, Emerson, né, você gastaria R$80. Dentro desse contexto, estou dizendo aí em torno de
R$ 1,80 a R$ 2,20 por quilowatt-hora de custo. Dentro desse contexto, você está abastecendo de 20% a 30% a menos por quilômetro rodado do que seria de um veículo térmico. Agora, Saliba, uma dúvida. A gente vê que fora, né, do país, né, no São Francisco, como exemplo, né, existe uma gestão do tempo melhor do que aqui, né? O tempo, ele é bem melhor gerido do que nós aqui, né? Quando a gente pensa em massificar isso, né, e que precisa massificar, né? Massificar para poder atingir o volume, números, né? Tem que ter uma gestão melhor do tempo, a massa precisa começar, dá para abastecer em casa, mas tem os pontos de conveniência, o abastecer não é tão imediato como é a combustão. A pergunta, né, terá que haver, né, uma gestão melhor da população em relação ao tempo? Um preparo, planejamento melhor? Aí vem o AI de novo, a gente volta ao tema, né, porque assim... Talvez não no dia a dia, mas para alguma coisa um pouquinho mais, uma viagem um pouco mais longa. Pois é, olha só, olha que maravilha assim, a revolução do carro elétrico, ela não é física, ela é virtual, ela é digital. Porque você tem um veículo elétrico, aperta um botão e fala, me ajude, como eu planejo o meu tempo? Ele vai ajudar. Ele te dá os pontos, os bicos todos. O nosso aplicativo hoje, que é o aplicativo da Tupinambá, que foi o rebranding, que hoje é Tupi, né? Hoje nós temos por volta de 80 Aliás, mil eu achava Tupinambá usuários. muito mais legal. Pois é. Eu também, né? Mas Tupi também não é ruim, né? Eu gosto de Tupi também. Mas dentro desse contexto, você já consegue utilizar o software para ajudá-lo a administrar o seu próprio tempo. Isso vai ser essencial. Isso é incrível. Né? Essencial. Então, assim, a revolução, ela não é só do elemento físico, da escolha do motor, vamos chamar assim. É o que está acontecendo no digital. É outra vida, é outra década. Tem outro aspecto que a gente tem que terminar o programa. Que pena. Que pena. A gente estava só esquentando aqui, né, gente? Só começando. Esses temas todos, eles prometem, eu acho que tanto assunto Abre, que a gente né, poderia outras ficar conversas. muitos e outros episódios. Enfim, eu agradeço muito a Saliba, Emerson, Alisson. Infelizmente, a gente tem que chegar ao final. E quinta-feira a gente está de volta aqui na BMC News.